Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre o incrível ensaio sobre a cegueira de José Saramago. José Saramago foi um escritor português, falecido aí em 2010, e escreveu aí vários títulos. Dentre eles se encontra esse ensaio sobre a cegueira, que pode ser considerado aí um dos mais famosos, se não o mais famoso livro do autor. Ele ganhou um prêmio Nobel de literatura por causa desta obra, e é um livro aí da Companhia das Letras. Eu li aqui na versão do Kindle. Olha só a capinha dele nessa versão. Olha só. E a história é fascinante. Ele nesse livro ele tem um estilo bem peculiar de escrever, porque ele não utiliza os pontos, as pontuações aí gramaticais convencionais, ou melhor dizendo, de forma convencional, mas ele tem o seu estilo próprio. Então, você não tem ponto de exclamação, você não tem ponto e vírgula, não tem ponto de interrogação. Os diálogos, eles são divididos ali apenas por vírgulas. No início fica um pouquinho, assim, arrastado e complicado, mas com o passar do tempo, com o passar da leitura, você consegue ir identificando ali aonde é uma pergunta, aonde é a resposta da pergunta, aonde é uma exclamação e tal, e a leitura vai ficando bem fluida. O que nós temos aqui então nessa história? O que Ensaio sobre a Cegueira diz para nós? Um belo dia, um cidadão está no sinal com seu carro e de uma hora para outra, sem nada inicial, sem nada aparente, ele fica cego. E a cegueira, ela é peculiar porque não é que a vista dele tenha ficado escura, não é que ele não enxergue nada por tudo estar negro. É o contrário, tudo está branco. Tudo está branco. E é uma brancura palpável, sabe? É um branco viscoso, leitoso. É uma coisa única. E então algumas pessoas se ajuntam ali para ajudá-lo. Ele é conduzido até a casa dele. A pessoa que o ajuda a ir até a casa dele rouba o carro dele na hora que deixa ele lá. E aí a coisa já começa por aí. No outro dia, junto com a esposa, ele é levado até um consultório de oftalmologia, e lá no consultório você tem algumas pessoas ali esperando que vão ser personagens da trama inteira. Você tem lá então um rapazinho estrábico, tem uma mulher de óculos escuros, tem um senhor com um tapa-olho, tem lá a secretária e obviamente o médico, né? E o médico examina esse homem e percebe que não há nada de errado, não há nada clínico ali fora dos padrões, e manda ele para casa. Só que aquilo preocupa o médico. Ele então faz algumas ligações, faz algumas pesquisas para ver se há algum caso precedente sobre aquilo, e enfim, assim se passa o primeiro dia. No outro dia, o médico acorda, está lá em casa com sua esposa, e de uma hora para outra ele também fica cego. Os olhos dele também ficam ali com aquela brancura leitosa, e enfim, começa-se então a se desconfiar, a se pensar que fosse algo contagioso, porque os demais personagens, as demais pessoas que estavam no dia anterior, também ali no consultório, todas começam a ficar cego. E é interessante aqui uma questão na escrita do José Saramago, que ele não coloca nomes. Então a cidade onde isso acontece não tem nome, o primeiro cego não tem nome, ele é chamado de o primeiro cego. A mulher dele é chamada de mulher do primeiro cego. O médico é chamado de apenas o médico. A esposa do médico é a esposa do médico. A mulher dos óculos escuros é a rapariga dos óculos escuros, porque é uma prostituta, né? O rapazinho estrábico é o rapazinho estrábico, ele é conhecido assim durante todo o livro. Então as pessoas não têm nomes próprios.
O autor vai descrevendo também a forma com que cada um vai contraindo ali a sua cegueira. Por exemplo, a mulher ali dos óculos escuros, ela está no meio de uma relação sexual e é naquele momento que ela fica cega. O homem que está com ela ali foge. Aí eles estão num hotel e ela sai para o corredor nua e dizendo que está cega. A camareira do hotel que vem ali até ele ver aquilo também fica cega e vai um contraindo essa cegueira atrás do outro. O governo, para tentar resolver o problema, acaba pegando essas pessoas então e enviando elas para uma quarentena. Se escolhe um manicômio abandonado e coloca então essas pessoas lá, todos os que estão cegos e também as pessoas que tiveram contato com eles, porque a ideia é que isso fosse algo contagioso. São colocados ali soldados para guardar aquele lugar, então, para impedir com que os cegos saíssem, e os soldados, eles estão assim amedrontadíssimos, eles estão tremendo de medo, porque, de novo, existe essa possibilidade de que a cegueira passasse por meio de contágio, né? Fosse algo contagioso e tal. Tem um episódio interessante que um homem está doente e ele tenta sair ali de dentro do manicômio para ir aonde os soldados estavam para pedir ajuda, e o soldado se assusta com ele, e o medo que o soldado tem é tão grande que o soldado atira nele. Essas pessoas, elas estão ali dentro e elas estão num regime prisional mesmo, porque elas eram ameaçadas de que, se tentassem sair, seriam alvejadas. Os soldados tinham autorização para matá-las, então eles estão presos ali dentro. Essas primeiras pessoas então são levadas, né? Todas essas que eu já citei. A esposa do médico, quando eles vão buscá-lo para levá-lo para este manicômio, ela finge estar cega para poder acompanhar o marido e não deixar com que ele vá sozinho. E aí você tem essa situação. Lá dentro, ela é a única pessoa que enxerga. E é a personagem principal. O que essa mulher passa e o que essa mulher faz ali, tanto para ajudar as outras pessoas, sendo a única que enxerga, quanto aquilo que ela sofre também pelo fato de ser a única que enxerga, porque se por um lado isso é um alívio, por outro lado é um suplício, porque ela vê coisas que os outros não estão vendo, obviamente, coisas que os outros estão livres de ver por causa da cegueira, ela está vendo, está participando. Dentro desse manicômio, então, como o quadro é de cegueira geral, excetuando apenas a mulher do médico, a situação é assim deplorável. A comida é escassa, as condições de higiene são assim das piores. É impressionante como que o autor começa a mostrar pra gente como que o ser humano, em determinadas situações, ele vai decaindo no cuidado de si próprio, obviamente nesse caso por uma falta de condição, é claro, e como que a situação ali num ajuntamento de pessoas todas nessa mesma condição começa a ficar assim algo impossível de se viver em padrões normais. O médico, por exemplo, tem uma hora que ele precisa ir ao banheiro e ele vai ali sozinho, se arrastando, porque ele precisa ir lá fazer o 2, né? E aí ele vai sozinho, tentando se guiar ali, e no caminho até o banheiro a coisa já está tão imunda que ele vai pisando em dejetos ali das pessoas pelo chão. Ele chega ali, ele não consegue encontrar direito o banheiro, mas a vontade é tanta que ele tem que abaixar as calças e fazer ali aquelas necessidades. De repente ele ouve passos, alguém parece que está chegando, e ali aquela ideia de pudor, né? Toma conta dele, então ele levanta rapidamente, levanta as calças, mas ele está todo sujo. Ele não quer que as pessoas vejam ele naquela situação, de cócoras ali no canto do chão, defecando. Mas assim, ninguém vai ver, porque tá todo mundo cego, mas mesmo assim ele age no automático, e quando ele se vê naquela situação, ele começa a chorar, ele arde em prantos ali, por vergonha, por tristeza, por estar condicionado àquela situação ali. E aqui a gente já começa a ver como que coisas simples, atividades simples do dia a dia, elas podem ficar assim impossíveis de serem realizadas se são tirados de nós, ou pelo menos um dos sentidos, e nesse caso
foi tirado a visão. E o livro vai mostrando então que eles vão perdendo coisas óbvias, né? Vão perdendo as casas, porque eles são retirados das casas e são levados para esse manicômio. Obviamente, com isso, eles perdem a liberdade. Eles perdem também noção de tempo, espaço. Não sabem se está de dia, se está de noite. Como é que olha em relógio, né? Obviamente não tem como. A mulher do médico, ela ainda tem um relógio, mas a situação ali está tão tensa que por um momento ela esquece de dar corda no relógio. Então, mesmo tendo noção de dia e noite, mas ela não faz ideia que horas são. Eles perdem também o direito livre à comida, porque como é o governo que está encerrando eles ali naquele lugar, é o governo que disponibiliza a comida. Então a comida tem que vir na hora que o governo manda. As porções que vêm sempre são insuficientes para o número de pessoas que você tem ali dentro. Então, assim, a coisa é triste. Então você perdeu a casa, perdeu a liberdade, perdeu um dos sentidos, está vivendo em condições ali de sujeira inominável, inimaginável. A fedentina no ar ali é uma coisa assim deplorável. Só que quando você pensa que não tem como piorar, piora. Enquanto você tem de início então poucos cegos ali, dezenas de cegos vivendo ali, de repente vão chegando mais e chega a um ponto de terem aí quase 300 pessoas, 260 cegos ali. Eles são divididos em dois grupos, e um desses grupos tem ali uns cegos malvados. Eles são chamados assim no livro de cegos malvados, que tem um líder, e esse líder ele reúne um grupo ali em torno de si, e esse grupo se arma com paus, com pedaços de ferro. Esse líder ele tem uma arma e eles começam a controlar a comida. O que eles fazem? Assim que o exército chega e deposita ali a comida, eles cercam a comida, e agora, para as pessoas comerem, elas vão ter que pagar. Se quiserem comida, terão que pagar. Ou então, e aqueles que tentam, pelo menos ameaçam ir lá para pegar a força, apanham. O cara começa a dar tiros ali pro alto, não se sabe se ele está atirando pro alto ou se ele está atirando em alguém e não acerta. É muito tenso a questão. E você começa a ver a crueldade, a maldade. Todos ali estão cegos, todos ali estão na mesma condição, e alguém consegue achar uma forma de levar vantagem. Então ele primeiro pede com que as pessoas mandem para ele todas as riquezas que tem, tudo que tem de valor, relógio, anéis, aliança, pulseira, brincos e tal, e eles enviam para ele poder dar-lhes a comida. Ele faz isso, aí chega um ponto que as pessoas não têm mais o que enviar. Então eles se unem e pedem com que sejam enviadas as mulheres. Isso mesmo, o pagamento pela comida deverá ser agora um pagamento sexual. Agora você imagina a situação, todos ali nessa situação deplorável, e agora para poderem comer, as mulheres têm que ser enviadas para servirem de prostitutas daqueles homens, para não morrerem de fome. Você tem diálogos ali, porque você tem pessoas contra, pessoas a favor, as mulheres obviamente contra, alguns homens ali que não têm esposa a favor, e as mulheres começam a argumentar. Tem um diálogo onde uma mulher se recusa, aí um homem então vai argumentar, vai dizer que ela tem que ir, e ela diz que é injusto elas terem que pagar para todos comerem, mas ele rebate dizendo que é assim que tem que ser. E aí então ela faz uma pergunta que acaba com a discussão. Ela pergunta: e se eles pedissem homens? Se eles pedissem para enviar os homens, então, para abusarem dos homens? Aí o rapaz responde: mas aqui não tem nenhum maricas. Aí ela vai e rebate: também não tem nenhuma prostituta. Acabou a discussão aí. Isso é para vocês verem o nível de tensão que está ali dentro. Além dessas situações acontecidas, ainda se acrescenta essa maldade desses homens. Depois das discussões aí, as mulheres então decidem ir, se submetem a isso. E assim, a coisa aqui é terrível, porque a forma como que o Saramago vai relatar a crueldade que com que aqueles homens agem com essas mulheres é algo assim, de novo, inominável, inimaginável. É impressionante como que eles se deixam levar por essa crueldade, por essa maldade, por essa depravação. Nessa ala do médico, você tem 7 mulheres
e os homens lá são cerca de 20 homens. Então você tem mulheres ali que são abusadas por 3, 4 homens ali seguidos. Uma delas inclusive morre, porque além de abusar delas de todas as formas deploráveis, vergonhosas, eles ainda espancam, eles ainda batem. E essa mulher que morre, ela precisa ser arrastada pelas companheiras, e quando elas ali falam que uma morreu, a única coisa que esses homens conseguem argumentar é o seguinte: da próxima vez então vocês vão ter que trabalhar mais, porque é menos uma para satisfazer a gente. Assim, a coisa é terrível. E de novo, você é levado a uma situação tão assim repugnante, porque quando as mulheres voltam ali pro quarto, para a ala delas, onde os homens, os maridos e os outros homens estão lá esperando, elas dizem: vocês agora podem ir buscar a comida, já está pago. A situação é assim, é terrível, terrível. A mulher do médico então consegue se infiltrar no meio de mulheres de um outro quarto quando elas estão sendo enviadas para serem violentadas também, lembrando, ela enxerga, né? Então ela se infiltra, eles não sabem quem é quem, e no momento que ele está lá abusando de uma mulher, ela mata ele, ela encrava uma tesoura no pescoço dele e o mata. E aqui a coisa começa a apertar, porque você cria agora então dois grupos, e o grupo dos homens, esses homens malvados, e o outro grupo, e esse outro grupo tenta ir lá, invadir, roubar a comida, porque o exército já está há 3 dias sem enviar comida, e eles não sabem o porquê, não sabem o que está acontecendo, e eles não conseguem invadir e tal. Uma mulher resolve ter uma ideia brilhante de colocar fogo lá na ala dos cegos malvados, só que esse fogo se alastra, essa mulher inclusive morre, e eles precisam sair dali. Só que agora, de um lado você tem fogo, se você sai tem a ameaça dos soldados atirarem, mas eles decidem arriscar e sair. Quando chegam lá não tem soldados mais, não tem um soldado lá fora, ou seja, todos ficaram cegos. Eles conseguem então ganhar a rua. Quando chegam na rua, eles percebem que a cidade inteira está cegada, porque, veja bem, eles estão reclusos ali, não tem noção do que está acontecendo lá fora. Agora, quando eles saem lá fora, eles têm, e você tem agora um novo desafio para eles, porque uma coisa é se guiar dentro de um hospital, dentro de um manicômio fechado, outra coisa agora é se guiar lá na rua, saber aonde vai, saber para que direção se está andando. A mulher do médico, obviamente, por ser a única que enxerga, guia eles, mas você tem outros cegos que não têm esse privilégio de ter alguém que enxerga no meio do grupo. E eles vão mostrando, então, ela vai relatando, vendo e relatando para eles a situação. Você tem mercados ali abertos, todos saqueados e sem comida, porque como a cegueira ela é geral, as pessoas, quando a fome começa a apertar, elas vão saqueando, vão roubando, vão pegando tudo que tem para poder, tudo que encontram pela frente para poder matar a fome. Você tem cadáveres pelo chão, a sujeira na rua é uma coisa assim deplorável. Eles decidem ir até a casa de uma delas e ir lá para procurar os pais. Eles vão na casa da rapariga de óculos escuros, ela quer ver se os pais lá estão, mas não encontra ninguém. A única pessoa que está no prédio é uma vizinha, e assim, a descrição que a mulher do médico faz é uma mulher cadavérica, de tão magra, e que sobrevive ali comendo galinhas que ela tinha no quintal e coelhos, só que comendo carne crua. É assim que ela consegue sobreviver. Ou seja, a situação é assim, de novo, terrível, terrível, terrível. Tudo isso vai mostrando pra gente que o ser humano é mau, e que o ser humano, levado a condições onde não existe um freio moral, um freio ético ali para controlá-lo, ele vai cair nas piores atividades, vai ter as piores ações possíveis. E isso é demonstrado pra gente lá dentro, com esses cegos maus que têm a coragem de fazer o que fizeram, abusar de mulheres, tolir as pessoas ali do direito de se alimentar, um direito básico de uma comida que não era fornecida por eles estavam na mesma condição. E depois também, quando se chega na rua e começa a se ver
ali as pessoas. É claro que na rua você ainda tem um quadro de uma dignidade muito maior do que lá dentro do manicômio. Enfim, depois de tantas andanças, eles vão até a casa do médico e lá se instalam. Nesse meio você tem histórias emocionantes de altruísmo, de amizade, de amor, inclusive, entre ali esses 7 personagens principais, e o desfecho é assim interessante. É um livro que eu li, gostei e recomendo que se leia, para você ter essa noção também dessa maldade com que o ser humano consegue chegar. De novo, o ser humano é mau. Essa ideia de que o ser humano é bom e que a sociedade o corrompe é uma besteira muito grande. Se a sociedade é que é má e corrompe o ser humano, quem é que corrompeu a sociedade? Né? Então, esse mal ele é do ser humano. E a Escritura Sagrada ela traz isso. A Escritura Sagrada mostra a maldade do homem, mostra que o homem ele não é bom, mesmo que o pensamento popular seja o pensamento contrário de que o homem é bom. A Escritura Sagrada mostra que é o contrário, e que se não é Cristo na vida do homem, tanto no sentido salvífico quanto no sentido de graça comum, ou seja, o freio que Deus coloca na civilização, com regras, com leis, com autoridades que devem ser respeitadas, se não é isso, a humanidade viraria um pandemônio e as pessoas estariam por aí cometendo coisas que deixaria Hitler envergonhado. Essa é a nossa análise de hoje. José Saramago, ensaio sobre a cegueira. Óbvio que eu não vou contar o final do livro, né? Porque você precisa ler o livro para saber o que acontece no final. Mas é isso. Até os próximos vídeos deste canal. Tchau.